Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Nós estamos aí comentando a obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Então nós temos que entender, nos dedicar aí essa parte dos comentários para o entendimento da dialógica freiriana. Quando no filme Matrix, o Neo, ele fala assim com o oráculo. Então, o oráculo fala com o Neo, eu não lembro tão bem assim, mas se você tivesse dito, então, eu não deixaria o vaso cair. A questão colocada por Neo para o oráculo. Se você tivesse dito, então, que o vaso ia cair com a previsão do futuro, será que ele cairia? É mais ou menos assim. O diálogo freiriano, ele é estabelecido por dois humanos. Não necessariamente dois, mas um número maior que dois. E é estabelecido, o Paulo Freire coloca o inédito possível. Nós podemos citar, por exemplo, a inteligência artificial Sofia, os relacionamentos entre seres humanos e robôs, pessoas que estão casando com robôs, a filha da Gretchen, a parte genital que era feminina transformada em uma parte genital masculina. Então, nós temos aí uma edição do mundo. Essa edição, ela é feita pelo sistema. O mundo dividido, para Paulo Freire, o mundo é dividido entre opressores e oprimidos. Todos que estão com os braços cruzados, todos que são a favor da ordem, todos que ocupam uma função pública, todos que querem a paz, todos que fazem caridades, todos que frequentam uma religião. Nesse ponto, religião, é necessário inclusive uma explicação melhor. É importante lembrarmos que eu estou explicando a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Não é minha opinião. Eu, Wilson Marques, falando. É Paulo Freire, através da obra Pedagogia do Oprimido, manifestando a sua opinião. Sendo que a religião é apenas uma das ferramentas de manipulação do sistema, todos que participam, eles estão de acordo com essa manipulação. Vamos entender. O povo brasileiro chegou na porta em Brasília. É a união da Câmara dos Deputados Federais com senadores. Esses aí, eles fazem o Congresso juntos. E o Congresso é o que nós chamamos de Estado democrático de direitos.
Aí nós temos que pegar a Constituição, parágrafo único do artigo 1º, o poder. O que é o poder? Se o governador mandar agora alguém entrar aqui dentro da minha casa e me matar, ele pode fazer isso. Ele pode, não precisa de ter motivos. Ele simplesmente tomou a decisão. Vou matar o Wilson. Ele manda alguém, uma equipe, vir aqui, entra aqui com roupa do Estado e me mata. Aí ele cria, ele pode fazer isso com qualquer um. Aí tem pessoas que não conhecem os acontecimentos. Dentro do decorrer do tempo, muitas pessoas passaram por essa situação. Principalmente em 1964 no Brasil. Principalmente. Hoje, o governo não tem a mesma facilidade para fazer isso. Qual o problema? Ele fazendo isso, vai haver uma manifestação pública, muitas pessoas vão falar, vão descobrir que eu não tenho um prontuário, eu não tenho, no meu prontuário no Estado, não há nenhum registro que venha entrar em desacordo com a lei. Então eu sou um cidadão que tenho meus direitos preservados na Constituição. E, inclusive o direito da vida, mas o governo pode tirar. Mas isso hoje, mesmo assim ele pode fazer se ele quiser, pode fazer isso com qualquer pessoa. E o governo já fez isso. Ele não faz hoje mais, pois não é necessário. Ele silencia as pessoas de outra forma, que é o que nós chamamos de engenharia de consentimento. E tudo isso é a edição do mundo. Imagine se não houvesse, imagine se fosse permitido nós montarmos um kibbutz. Kibbutz é um grupo de pessoas que, mais de um grupo, são grupos organizados em Israel, que as pessoas elas não tinham relação com o governo. Então quem não gostava do governo vivia no kibbutz. E essas pessoas viveram felizes para sempre, até no dia que o sempre acabou com a presença do governo no kibbutz, matou as pessoas. Enfim, não sei se ainda existe algum kibbutz. Né? Então sempre é bom sem o governo. E o governo ele cria estratégias para poder... ele cria o crime, ele incentiva o crime. Vamos liberar a maconha. Prostituição agora é uma profissão. Vamos dar um vale para as prostitutas, as meretrizes aí nesse período de isolamento social em virtude do vírus que circula, que foi criado lá, sei lá, pela China. Aí as pessoas estão em isolamento social porque elas estão morrendo com esse vírus. Então a China também, que criou o vírus, cria vacina. Nós vamos vender isso. Combinado, China? Você vai fazer... Aí é acima do governo. Né? Acima do governo, olha, China, você pode criar aí o que você quiser. Deixa todos criar. A China fez lá um vírus. O vírus fez sucesso. O pessoal que está acima do governo, a China, parabéns. Morreram muitas pessoas. E a prova disso, nós temos Elberton, Estados Unidos, na Geórgia. Tem umas pedras que foram... Teve o custo de não lembro quantos milhões para fazer essas pedras da Geórgia, que tem lá escrito o objetivo dessas pessoas que mandam no governo, que é reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas. Nós temos 8 bilhões, significa que é um genocídio de 7 bilhões e meio. É o plano mais eficaz que o governo já teve, eficaz dentro do seu projeto. De criar medo, criar pânico, enfim, a edição do mundo.
dentro do seu projeto. Imagine se isso não é edição. Trocar o gênero de uma pessoa. Uma mulher que foi gerada aí da forma que todos foram, não foi tirada da costela de ninguém, nasceu de uma barriga através do coito. Então, a mulher simplesmente foi, a cirurgia cria na mulher o órgão genital masculino exatamente igual ao do homem e insere hormônio na mulher, ela vira homem com barba, com todas as características humanas. Não tem mais nenhum traço de homem, de mulher nesse homem, sei lá o que. Porque eu sei que eu tenho o gênero masculino, porque foi assim que o Criador, aí nós vamos para o conceito de Criador. Então, em Paulo Freire, o ser humano é o único que tem essa condição de criar, em Paulo Freire. Essa condição que o ser humano tem de criar, ele cria, mas ele cria somente com outro humano. Então, em Paulo Freire, o ser humano, o grupo de seres humanos é criador. Esse é o diálogo de Paulo Freire. Porque eu estou criando junto com a minha esposa. Eu decidi que tivesse uma escada ali, tivesse uma outra parede ali, que o muro fosse de tal forma. Tudo isso foi uma edição do mundo. Mas de qual mundo? Do meu mundo. Eu vivo dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. E nós era um pedaço de terra. Nós decidimos como que esse pedaço de terra se transformaria no alojamento no nosso lar. Nós decidimos juntos, eu e minha esposa, nós editamos um pedaço do mundo. E esses que mandam nos governos, eles editam todo o mundo. Esses são os famosos opressores na boca de Paulo Freire. E nós, eu e você que está assistindo, somos os oprimidos. Então, entender o diálogo de Freire, ele coloca que é o inédito possível. Que nós estamos aí falando do inédito possível. Então, o ser humano, ele cria a equação, o Schrödinger, Erwin Schrödinger cria a equação. Aí vem a teoria da incerteza, criada por quem? Max Planck. Ou seja, o Max Planck percebeu. Nós temos aí o fenômeno fenda dupla. Nesse fenômeno fenda dupla, é assim, é comum as pessoas que são chamadas de químicos ou de físicos falarem do assunto átomo. Tudo que nós conhecemos é uma somatória desses elementos, que são 118 elementos. Essa somatória criou moléculas. Então, quais são esses elementos? Vamos falar assim, qual que é o tijolo? Qual que é a matéria-prima de construção da casa? O tijolo, a areia, a brita, o mármore, o aço, o granito, porcelana, a torneira. Isso é a matéria-prima. Que para fazer o banheiro nós precisamos de uma torneira. Qual que é a matéria-prima destas coisas? Essas coisas são feitas de átomos. A molécula mais conhecida no mundo, H2O, 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Então, juntam 2 hidrogênios em oxigênio, fazem uma molécula de água.
essas moléculas se juntam e fazem o mar. Então, essa é a forma natural. E o que o homem percebeu? Se ele estudar o elemento chamado química e física, ele consegue. Química e física nada mais é do que uma percepção melhor. A química percebe a parte externa desses elementos chamados átomos. E a física percebe a parte interna, que o homem decidiu investigar. Como que funciona? O que é a água? Como que surgiu? E assim, o homem pisou na Lua, 1960 não lembro se 3, 69, não lembro. Era o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. E acontece o seguinte. Hoje, 2021, não existe mais segredo. Porque, então, os que controlam, eles planejaram as coisas que acontecem hoje. E esse planejamento é o que tira a humanidade, porque a humanidade, ela está em seres humanos construírem juntos. Quando um ser humano, ele quebra o diálogo com o outro, e ele passa a ordenar o outro, aí ele tirou a dialógica. A ausência da dialógica cria essa sociedade que nós vivemos. Conflitos de seres www.12345-humano/1, aí depois o mesmo endereço /2, depois o mesmo endereço /3. Aí vão construindo grupos diferentes, ou seja, são como... Não são, por exemplo, o chimpanzé, ele não é humano, ele é animal. E ele tem a sua tribo. E em um raio de 2 quilômetros, um chimpanzé de outra tribo, se entrar no raio de 2 quilômetros da tribo de um outro chimpanzé, ele é morto por aquela tribo dona daquele perímetro. Então, o ser humano, ele se torna um animal, ele tira a humanidade e vai para a animalidade. Ele se torna um ser animal, ele não é mais humano, porque sendo humano, ele ia conversar com outro humano que entrasse no seu perímetro. Olha, o que é que você está pulando aí meu muro? Não pode pular o meu muro, tem uma regra aqui, eu vou ter que prender você. Segundo a regra, você pulou o meu muro, eu posso até matar você dentro do meu muro. Agora, do muro para fora, peraí, vamos conversar. O que você quer? Você está batendo no meu portão por qual motivo? Sei, você quer uma esmola, né? Você quer uma ajuda? Entendi. Então toma aí R$100, tá bom? Ótimo, agora somos amigos? Somos. Então pronto, é humano isso aí. Teve um diálogo, né? Um quis ceder, o outro quis receber. Mas se qualquer um deles forçasse a barra, né? Aí já não teria humanidade. Como não tem humanidade na relação de escravo. Eu mando, você obedece. Aí o escravo ele não pode decidir, né? E essa relação, ela se perpetuou, porque os donos das grandes empresas, eles mantêm ordenando, existem regras que impedem tudo, mas é praticamente tudo, porque a pessoa ali está trabalhando para a grande indústria automobilística, aí o chefe vai falar assim, olha, aqui quem tiver na religião, quem for aqui quem não for da Igreja Universal, não cresce aqui dentro não, ele põe essa ordem lá. Aí todo mundo que está ali dentro, não posso falar a minha igreja, porque o meu chefe, ele é o bispo da igreja e tal, eu tenho que... Aí de vez em quando tem que ir lá à igreja do chefe, e o sujeito ele é do candomblé.
bate lá um tamborzinho, tabaque, eles fazem lá rituais de tudo. E aí só que na empresa, um dia da semana, ele vai à missa. A missa não, ele vai lá ao culto da igreja do Edir Macedo, e assim vale para a missa também. Né? As pessoas fingem, e a relação de cliente? O vendedor, ele sorri para o cliente: oi, bom dia, tudo bem com você? Nossa, seu filho, que linda! E essa é sua filha? Essa é sua filha, né? Que linda sua filha, nossa, ela cresceu. Nossa, mas como ela tá bonita. A pessoa: não, mas eu nunca vi aqui nessa loja, será que eu já passei aqui? Né? Tá, minha filha. Aí brinca com a criança, dá uma balinha à criança. O que você quer? O que mais você quer? Posso ajudar? Aí, se essa pessoa não tivesse o cartão de crédito, o dinheiro, será que o vendedor estaria perguntando para ela se posso ajudar? Por que esse vendedor não fala assim, posso ajudar, para aquele mendigo ali jogado na rua? Será que ele vai oferecer alguma ajuda? Esse não seria a falsa generosidade? Mantém a relação de escravo, mantém a relação de cliente. É falsa generosidade da mesma forma. Mantém aquela relação. Né? No caso do cliente, aí já é uma necessidade inversa. Mas no caso do funcionário, né, da grande empresa, ele dá um panetone no final do ano, ele paga o funeral do sujeito que morre, mas aí ele pega o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, ele cria taxa de juros, ele paga lobby, compra um deputado, compra um governador. Esse é o empresário. E o que o escravo está fazendo? O operário está pensando assim: eu quero ser igual ao meu chefe. Então, é a denúncia de Paulo Freire. Né? No Brasil tem demais isso. O sujeito era pobre. Ele fez o curso lá de programação, lá no Centec, lá em Contagem, Minas Gerais. Aí ele começou a programar umas maquininhas. Aí ficou muito bom nisso, continuou estudando na área, virou chefe da grande indústria automobilística. Né? Ele trabalha no setor de exportação e importação. Aí ele contrata grandes transportadoras, SADA, ele contrata grandes transportadoras. Aí o cara da SADA, na hora que ele vai lá contratar, o cara que trabalha ali para fazer o contrato com ele, aí ele fala assim: olha, o cara da SADA, olha, aqui nós temos uma prática que todas as empresas que nós trabalhamos, no ato da contratação nós gratificamos primeiro a empresa. Essa gratificação é feita sempre para a pessoa que faz o contrato, assim, e essa pessoa, ela é uma gratificação para essa pessoa pelo bom grado dela estar atendendo a uma demanda que é da SADA. Aí o sujeito já entendeu, né? Aí esse dinheiro eu tenho que colocar na sua conta para poder, o da SADA, né? Eu tenho que colocar esse dinheiro na sua conta para poder garantir que você foi gratificado. Aí você escolhe a forma que se você quiser distribuir aí dentro da empresa, com seu chefe, não tem problema, tá? Isso é uma gratificação da SADA para a sua empresa. Aí o cara já entendeu, né? O cara que contrata na Fiat: não, eu entendi. A minha conta, anota aí meu Pix, wilsonmarquesfilho@gmail.com. Pode fazer o Pix. Aí é assim que funciona, né? Então, assim, nós temos aí, tá acabando aqui o tempo, nós tentamos aí entender então o diálogo de Paulo Freire, a dialógica e a edição, o inédito possível. Os animais o número de coisas que os animais fazem é muito menor, porque em Freire ele estabelece que só o homem cria. E assim, se nós pensarmos os seres humanos e os seres animais, os animais, um gato de 2000 anos atrás, o que ele mudou para o comportamento de um gato de hoje? E o ser humano de 50 anos atrás, quanto ele mudou para o ser humano de hoje? Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.